Hoje eu falo com você, minha amiga, que deseja vencer o medo que tem travado a sua vida e que impede você de viver com mais qualidade de vida, sendo a mulher que você era antes das crises de ansiedade. Sabe, eu quero te dizer isso, que não importa quanto tempo faz que você já sofre com ansiedade. Então, eu quero deixar bem claro aqui que é possível sim você eliminar essas travas que a ansiedade gerou na sua vida. Eu sei que agora, no primeiro momento, você pode até pensar, mas como assim, Alessandra? Como que eu posso me livrar dessas crises de ansiedade? Sim, você pode se livrar delas, mesmo que hoje as crises de ansiedade já tenham se intensificado de 3 ou mais vezes na semana. Mesmo que você se veja hoje impossibilitada de se cuidar sozinha, de morar sozinha até mesmo. Porque talvez hoje seja essa a sua condição de vida. Uma vez que as crises de ansiedade elas passam a se intensificar mais, a serem mais constantes em sua vida e que até você se sinta até mais insegura e por isso que hoje você precise de um cuidado maior ou até mesmo de uma atenção maior. Isso até porque a gente sabe, não é verdade? Que as medicações elas aliviam os sintomas, elas até te dão aquela sensação de um alívio imediato. E é por isso que muitas pessoas elas optam pelo uso das medicações. Não é assim que acontece? Só que em compensação, a gente sabe também que os efeitos colaterais eles são devastadores, não é verdade? E é lógico que os sintomas passam, mas aquela sensação de mal-estar causada pelos efeitos colaterais, isso não é fácil de lidar com essa situação, não é verdade? E eu acredito que para você essa situação ela tem sido o maior motivo da sua dor, né? De você ter que precisar dos cuidados de outras pessoas, né? De muitas vezes até você acabar se sentindo como um peso. Porque até talvez hoje você esteja morando com uma irmã, ou com a sua sogra, ou até mesmo ter voltado para a casa dos seus pais depois de tantos anos de uma vida de solteira, independente, ou até mesmo de casada. Isso devido a essa impossibilidade de fazer essas coisas que você já fazia sozinha. E eu sei que isso não deve ser fácil para você. Isso acaba te consumindo, né? Consumindo as suas energias, te consumindo por dentro, né? De você até ver as coisas que precisam ser feitas e de você não ter forças, nem mesmo de ter aquele ânimo que você tinha necessário para você realizar aquilo que precisava ser feito. E eu sei o quanto isso é horrível. Você se sentir impossibilitada, incapaz de ser aquela mulher que você era antes das crises de ansiedade. Sabe, aquela mulher ativa, aquela mulher dinâmica, que sempre se antecipava em realizar o que era preciso para poder oferecer o melhor para sua família. Aquela mulher que gostava de se cuidar mais, que gostava de se sentir mais feliz com a própria vida e que trazia consigo sonhos e os objetivos, né, de serem alcançados. Mas que hoje, devido, né, a ter a sua vida roubada, né, pelas crises de ansiedade, hoje você se sinta fraca, né? E até mesmo isso nas suas crenças para vencer a ansiedade. E é por isso que eu quero que você volte a enxergar hoje aquela luz lá no fundo do túnel. Que você volte a ter a esperança, sabe? Eu quero te dizer que você não está sozinha.
que eu estou aqui com você. E eu não quero que você fique refém das crises de ansiedade e muito menos das medicações. Mas eu quero que você consiga chegar a resolver na raiz do seu problema. Daquele problema que gerou em você hoje toda essa ansiedade. Eu também já passei por crises de ansiedade e eu sei o quanto isso é horrível. Principalmente, quando os sintomas eles começam, e vem aquela sensação de mal-estar tão grande, não é verdade? Que parece até que muitas vezes você está passando por um infarto, Pelo menos era assim que eu me sentia. E hoje uma das coisas que eu me lembro e que ficou muito marcado para mim é que quando a crise de ansiedade ela chegava, a sensação que eu sentia era como se eu fosse cair num vazio, sabe? Parece que o meu corpo ele dava aquele tranco e de que eu iria cair. E parecia até que quando eu conto para as pessoas, elas dizem assim, talvez você fosse desmaiar. Mas como eu nunca desmaiei, eu não sei se essa sensação que eu tinha era de um desmaio. Porque, na verdade, eu estava totalmente consciente. Eu só sei dizer que era uma sensação muito estranha. Com isso, o coração acelerava fora do normal, dava aquela taquicardia. O estômago, então, meu Deus do céu, parecia que estava cheio de asas de borboleta se batendo. Então, era uma sensação muito ruim, porque parecia que eu não iria conseguir nem respirar. E esses sintomas, eles demoravam um pouco para passar, até que eu pudesse me sentir mais segura e de que não haveria nenhuma possibilidade de passar por uma nova crise. E eu posso te dizer que eu tive esses sintomas assim por várias vezes. E o pior é que eu não entendia o que é que estava acontecendo comigo e por que esses sintomas faziam parte de uma crise de ansiedade. E aí eu passei por uma avaliação médica para entender o que é que estava acontecendo comigo. Afinal, a minha família ela tem pessoas que sofriam problemas cardíacos e eu precisava saber se eu também estava desenvolvendo um problema cardíaco. E eu sei o quanto é ruim você passar por crises de ansiedade. E até mesmo durante a consulta foi me indicado a usar uma medicação. E eu me recordo até das miligramas que tinha aquela medicação. Só não lembro o nome dela. Eu sei que eram de 5 miligramas e que parecia ser até bem fraquinho. Mas eu só me lembro do que eu disse naquele momento. Alessandra, será que você vai precisar de remédio para aprender a lidar com as suas emoções? Com as suas dificuldades? Sabe, naquele momento, eu me lembro que eu falei mentalmente num tom assim chamando a minha atenção. E eu tenho muito disso comigo mesma, de conversar comigo mesma. E eu sei, minha amiga, que cada caso é um caso. E no meu caso, eu disse para mim mesma, eu não vou tomar o remédio. E eu não comprei. Na época até minha mãe insistiu comigo, mas eu falei, eu não vou comprar. Eu vou lidar com tudo isso de uma outra forma. Eu sei como que eu posso buscar o meu equilíbrio novamente. Mas eu comecei a partir daí a fazer o que era preciso fazer para poder entender o que é que estava acontecendo comigo naquele momento da minha vida. Eu sabia que era um momento que estava gerando em mim aquelas sensações. Então eu precisava encontrar a raiz do meu problema para resolver e para que eu pudesse voltar ao meu equilíbrio. Então, minha amiga, eu comecei a traçar um passo a passo que me tirasse daquela situação em que eu me encontrava naquele momento. Eu sabia como é que eu estava, mas eu também sabia como é que eu era antes de começar a passar por essa sensação. E aí foi dia após dia, através desse passo a passo, que eu fui adquirindo as minhas pequenas vitórias. Por quê? Porque eu fui dando o meu melhor.
Porque até mesmo a gente sabe que para vencer as crises de ansiedade não acontece no passe de mágica, né? Não é o simples estralar de um dedo que todos os sintomas desaparecem. Mas eu posso dizer para você que eu aprendi a lidar com a ansiedade. E eu venci aquele estado de ansiedade em que eu me encontrava. E aí eu consegui voltar a ser a mulher que eu era antes das crises de ansiedade. E eu posso dizer ainda mais que eu voltei muito melhor, porque eu aprendi a tornar a ansiedade como a minha aliada. E por isso que hoje eu me sinto preparada para falar para você e poder incentivar você a voltar a ter a esperança e a ser aquela mulher que você era antes das crises de ansiedade. Voltar a viver feliz, ter saúde, ter mais qualidade de vida e voltar a ser uma mulher ativa e dinâmica. E como eu mencionei ainda há pouco, eu precisei dar o meu melhor. Porque assim como você, eu sei que não é fácil. Porque quando as crises de ansiedade chegam, principalmente quando elas chegam, é necessário que dentro de nós esteja aquele borbúrio dizendo assim para você: fica quietinha, não mexe com nada, não tenta mudar nada. Um dia, sabe, tudo isso passa. Não, minha amiga, nós precisamos mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento e começar a agir.